Boa noite a todos. A paz de Jesus. Meu nome é Meli, tenho 48 anos, sou solteira. Sou do grupo de oração Missão de Fé, lá da comunidade São João Batista, mesmo dessa paróquia. Pela graça de Deus, hoje o Senhor me convocou para estar aqui. Hoje eu estou acompanhada do meu irmão, que é o coordenador da nossa comunidade, e seus filhos, sempre com ele, graças a Deus. E o que o Senhor vem falar para esta comunidade, para este grupo de oração hoje, é firmeza e fidelidade. Ele está hoje nos exortando, né? Para que sejamos firmes e fiéis. Foi dada uma mensagem para este grupo de oração, para esta comunidade. Ficar firmes e resistir, para discernir qual é a vontade de Deus. Por que o Senhor está pedindo ficar firme? Por que o Senhor está pedindo para nós hoje? Resista. Nós temos visto ultimamente o quanto está difícil ser cristão. Está muito difícil nós nos mantermos fiéis nas coisas de Deus. Porque existem informações de todos os lados, né? Nos atrai tudo em nossa volta. Isso é muito difícil. E Jesus hoje está nos convidando a nos mantermos de pé, firmes, resistir à tentação de nos entregarmos e de nos deixarmos ir por profecias enganosas. Por isso que ele pede resistir, ficar firmes e resistir, ou seja, para discernir e para ouvir o que o Senhor tem para falar. Por quê? Tem muita informação, muita profecia, e a gente não sabe em que acreditar. Ultimamente vocês ouviram falar 2 semanas atrás que parte de Cuiabá ia ser inundada. E eu conheci pessoas que entrou em desespero por causa dessa profecia. É por isso que Jesus pede para a gente ouvir o que o Senhor tem para dizer, para a gente discernir o que Ele está nos falando, para saber se é verdade ou não. E bastaria a gente olhar para a palavra, ouvir o que Jesus tem para dizer na palavra, para nós saber que é uma profecia furada, né? Mas nós nos deixamos levar para aqueles que nos começam a aparecer na nossa frente. Eu convido você a pegar a sua palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Amém? A palavra está assim: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, enche o coração de vocês de ânimo e os torne fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. Palavra do Senhor.
Essa carta Paulo escreveu aos Tessalônicos, alertando eles, porque na época já tinha pessoas dizendo que Jesus já estava voltando. Então estava havendo muita profecias, e uma delas é que as pessoas não precisavam trabalhar. Porque Jesus estava voltando, então eles não precisavam trabalhar. E Jesus precisava alertar aquele povo que o tempo do Senhor era o tempo do Senhor e não deles. O Senhor ia voltar sim, mas não havia tempo e hora marcado. E eles eram convidados a continuar com as suas vidas, vivendo de forma corretamente, de acordo com o que eles tinham sido ensinados. E que não deixasse se levar por outros ensinamentos. Hoje em dia nós temos visto pessoas que abrem mão de tudo, porque acreditam que o Senhor está voltando, entre eles deixar de trabalhar. E o que o Senhor nos pede hoje é que nós nos mantemos firmes, que nós resistamos qualquer coisa que venha nos fazer mudar de objetivo, que é viver na presença dEle. Qualquer coisa que venha fazer com que a gente desvie daquilo que o Senhor manda a gente fazer, é para nós pararmos e pensarmos, isto é de Deus ou não? Nós sabemos que a nossa Igreja Católica nos prega vida em comunidade, vivemos um para o outro, lutamos um para o outro. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos lutar um dia de cada vez, para que quando o Senhor vier, nós estejamos de pé. Nós sabemos disso. Então se alguém chegar para nós hoje e falar bem assim, olha, pode parar com tudo, porque o Senhor está aí à porta, vocês não precisam mais fazer mais nada. É claro que isso é uma furada. Da mesma forma que quando alguém chega e fala para você que se você for em tal lugar lá, você vai alcançar prosperidade, isso também é. Porque o Senhor fala na palavra. Se o Senhor chegar para mim e falar para nós e falarmos assim, olha, se você fizer isso, você não vai sofrer, você vai só ter prosperidade, como nós vemos que acontece, né? A promessa que existe é que se você for fiel ao Senhor, não haverá sofrimento na sua vida. Só que a palavra diz o contrário. Jesus disse que por causa dele nós teríamos aflições. Então basta a gente saber, parar para ouvir a palavra e dizer, tem alguma coisa errada. Cristão que é cristão, ele tem que carregar a cruz. Tem muitas pessoas nos prometendo a glória de Jesus, mas não está ensinando a carregar a cruz. Não está ensinando que nós devemos abraçar a cruz. Se eu começo a vir à igreja, se eu começo a frequentar o grupo de oração, pensando em conquistar coisas, eu preciso parar, ouvir o Senhor e dizer, eu vou conquistar sim liberdade para o meu coração. Porque é isso que Jesus convida a gente a ter. Porque as outras coisas só vai ser dado a nós se porventura nós necessitarmos. Porque muitas vezes nós queremos, mas nós não precisamos. Não é daquilo que a gente precisa. E o Senhor não vai dar. O Senhor não vai permitir. Se nós somos fiéis a Ele, e se Ele nos ama, como a palavra diz, um pai que ama o filho, Ele não dá aquilo que o filho quer, sabendo que aquilo vai ser a destruição dele. Ficai firmes. Resista. Resista à moda de hoje. Resista ao que o mundo está oferecendo. Resista a essa pregação de que você não deve lutar por aquilo que você, pela sociedade, por seus filhos na escola, por seus filhos, para que os valores da sua escola não sejam quebrados. Por que tem muitas crianças hoje na escola e por que nós estamos vivendo nas escolas hoje em dia? E ensinando coisas que você jamais admitiria que fossem
filhos. Porque um dia alguém disse que você não poderia, não precisaria lutar, porque eu ia fazer para você. Você sabe que seus filhos são responsabilidade sua. O Senhor confiou a você os seus filhos. E se você não for lá e lutar para os seus filhos, para que os valores que você ensina na sua casa sejam mantidos na vida deles, que ninguém tire isso, quem vai lutar para os seus filhos? É dessa resistência que Jesus nos convida hoje. Somos cristãos e estamos no combate. Você tem que combater para proteger tudo aquilo que a palavra diz que mantém uma família de pé. Nós sabemos que a família é a primeira igreja de Cristo, é a primeira comunidade fundada no mundo por Deus, é a família. E foi colocados valores que foi passado para você passou para os seus filhos, e de repente alguém diz que você não pode. E começa a ensinar outras coisas para os seus filhos. E teve muitas pessoas que deixaram isso acontecer e hoje não conseguem mais controlar. Porque não resistiu o que o Senhor manda fazer. Se acomodou e não lutou. O mundo está aí fora, nos engolindo, dia a dia. E se não erguermos em oração, em luta, em dizer um basta, falar, não, eu não aceito, essa é a minha fé e eu quero manter, vamos ser engolidos sim. Cristão, de verdade, não tem vida fácil. Nós sabemos disso. Nós temos força para enfrentar as dificuldades, mas facilidade nós não temos. Nós matamos um leão por dia, como diz o ditado. Todos os dias nós temos dificuldade. Eu tenho certeza que todo mundo sabe disso aqui. Então eu não posso ficar hoje em dia ficando, ai meu Deus, eu não vou fazer mais nada não, o mundo já está acabado mesmo, Jesus já está aí na porta. E aquele que Jesus confiou a você para você cuidar? E aquele que o Senhor colocou na tua vida, aquele que o Senhor mandou você levar a palavra? É isso que Jesus vai cobrar depois de nós. Que Jesus está voltando? Está. Porque a palavra nos diz isso. Mas Jesus diz lá em Mateus 24 que quando chegasse esse momento de luta, de tribulação, ficariam de pé os que têm fé e os que combateram, os que lutaram. É isso que quando ele fala lá dos momentos de tribulações que nós vamos ter, que como está acontecendo agora, só ficaria de pé aqueles que mantivessem a sua fé e fossem fiéis a tudo que Cristo ensinou, a tudo que Deus mandou. E nós? O que nós estamos fazendo hoje? Somos realmente firmes? E estamos sendo realmente fiéis? Ou nós estamos mudando de lado sem muito piscar de olho? Bastou a dificuldade de bater na porta? Firmeza e fidelidade. Se eu não for firme naquilo que eu creio, como a própria palavra diz, no que foi ensinado para nós, mantenha isso na nossa vida. Se eu não for firme nisso, a minha fé nisso, a minha fé em Cristo, a minha fé na Igreja Católica, a minha fé na Eucaristia, a minha fé nos valores que a minha igreja me ensinou, e colocar em prática. Praticando, fazendo e falando coisas que são boas. É isso que a palavra diz. Mantenha-se firme. Olha só. Encha o coração de vocês de ânimo
nos torne forte para fazerem e dizerem tudo que é bom. Mantenha-se firme. Mantenha-se confiante. Comece a dizer coisas boas. Comece a dizer coisas positivas na vida. Comece a praticar coisas boas que muitas vezes nós cremos. Nós até somos católicos, vivemos a nossa fé cristã. Mas somos capazes de fazer cada coisa que nós mesmos depois de olharmos não somos cristãos, porque isso não é coisa de cristão. Católico, apostólico, romano, pertencentes à Igreja de Cristo, cometendo cada barbaridade que nós conseguimos assim manchar mesmo a nossa fé. Manter-se fiel e resistir é nós lutarmos até o fim, para que nossa igreja não seja manchada. Para que quando nós sairmos lá fora, o outro olhar para nós, como a própria palavra diz, eles se envergonharão de termos acusados de sermos criminosos, como Pedro diz na sua carta. Mas eu preciso viver. Eu preciso colocar em prática, todos os dias da minha vida, essa fé. Se eu não fizer isso, não vai adiantar de nada. Jesus vai chegar, muitos virão, você vai ficar. Ou provavelmente ele vai dizer, passa à minha esquerda, porque eu não te conheço. Católico, apostólico, romano. Somos batizados. Vivemos da Eucaristia. Vamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo da nossa igreja. Vamos dar o testemunho de vida, de fé verdadeira. De lutar, de combater por tudo aquilo para impedir que as coisas ruins entrem na nossa casa, entrem no nosso trabalho, entrem na sociedade. Nós precisamos transformar, fazer com que aquele que olha lá e não acredita, veja, não, aquele povo ali são um povo fiel. Porque olha só a vida que eles levam. Olha o quanto eles são errados. Porque não adianta, como disse o nosso Papa Francisco recentemente, ele condenou os católicos que vai à missa todos os domingos, mas não pratica a caridade. Ele disse que não adiantava nada. Você vir na igreja todos os domingos, tomar a Eucaristia, sentar na mesa, ouvir toda uma homilia e sair, não é capaz de ser misericordioso, não é capaz de ser caridoso lá fora. Isso são palavras do Papa. Ele está nos alertando sobre isso. Porque muitos de nós estamos vivendo só a prática da religião. Venho aqui, sento, tomo a Eucaristia e volto para casa. Mas faltou generosidade, faltou misericórdia, faltou perdão da minha parte, faltou tudo. Nós, às vezes, queremos muito de Deus, queremos muito dele, mas nós não estamos dispostos a dar nada para ninguém, muito menos para Deus. Eu não estou disposto a dar nada para Deus. Eu não estou disposto a me sacrificar. Isso não é cristianismo. Isso não é ter fé em Cristo. Porque diz que crê em Cristo e ele não está capaz de ceder, de renunciar, de sacrificar, não tem fé em Cristo. Jesus em nenhum momento disse
eu vou aliviar a sua barra e você pode ficar à vontade. Não, vocês terão tribulações, mas não se preocupe, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. Confiando em Cristo. Confiando na tua promessa. Orando sempre pedindo forças. Porque é isso que Paulo nos convida a fazer. Quando ele aconselha os efésios a usar a armadura do cristão. Orem sempre. Em tudo que for fazer, ora sempre. Não importa o que você estiver fazendo. Ore. Peça socorro. E vou dizer uma coisa para vocês, amados. Eu sou comerciante lá no meu bairro. E a coisa está séria. Porque se você vai trabalhar de forma honestamente, você é perseguido de todos os lados. Hoje de manhã, um vizinho meu lá no bairro teve isso. Foi na casa dele, roubaram a caminhonete dele e o dinheiro que ele tinha dentro de casa. Levou tudo. Isso é difícil ser cristão, porque nesse momento você esquece quem você é. Você esquece que você é cristão, você esquece da sua fé, porque é doloroso ver a pessoa entrar na sua casa e fazer isso. E Jesus está falando, resista, fique firme, preste atenção no que o Senhor está querendo te dizer. Como você está agindo hoje, como cristão? Como você está se comportando quando o problema bate na sua porta? Você entra em desespero e sai ouvindo a voz de todos lá e começa a procurar? Ou você se lembra que existe um Deus maior do que os seus problemas e você fica? Aguente firme. Essa é a promessa do Senhor hoje. Aguenta. No momento certo o Senhor vai estar aqui. É o tempo dele, não o nosso. E quando nós confiamos nele, e quando nós acreditamos nisso, os problemas realmente ficam mais fáceis de ser vencidos. Não que os problemas vão sumir, o Senhor está lá, mas mais fácil para ser resolvido. Gostaria que vocês fechassem seus olhos neste momento. E olhe bem para o seu coração, para a sua vida. As dificuldades que ultimamente estão na sua vida, como você está enfrentando elas? Como você tem enfrentado os dissabores, as agressões daqueles que muitas vezes de pessoas muito próximas, a falta de emprego? Como você tem enfrentado elas? Tem se mantido de pé, firme? Ou está ouvindo vozes para começar a desviar? Traga do seu coração agora. Eu convido você ficando de pé. E vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei que na minha fraqueza, muitas vezes, Senhor, eu não resisti à tentação e busquei outros caminhos. Mas, Senhor, eu preciso da sua fortaleza. Eu sei, Senhor, que eu posso confiar na tua promessa. O Senhor irá voltar. Mas enquanto isso, Senhor, eu preciso lutar e combater contra tudo aquilo, Senhor, que vem me afastando e que tenta me afastar de Ti. Senhor, não me deixe que Teu Espírito Santo me incomode, que Teu Espírito Santo me levante, mas não me deixe, Senhor, me afastar de Ti. Me mantenha, Senhor Jesus, fiel à Tua promessa. Me mantenha, Senhor Jesus, fiel àquilo que o Senhor prometeu para mim. Não me faça, Senhor, duvidar. Não me deixe duvidar, Senhor.